Hello everybody! Olá pessoal! Vamos passar aqui para vocês uma planilha, um plano de aprendizagem de inglês no método básico, bem tranquilo, bem fácil de trazer, que é o modo de aprendizagem natural. Eu quero começar a partir de agora a trabalhar com vocês esse tipo de método, porque na maior parte dos cursos de inglês que nós vemos, que cada período duram 6 meses, e um curso de 7 anos, imagina só você fazendo 14 períodos de inglês, é muito tempo, ainda mais para quem tem pressa, quer fazer uma viagem, quer fazer uma atividade extra e tem necessidade de aprender inglês de modo rápido, modo prático e objetivo. O método natural ele é muito mais tranquilo. Como funciona esse método? Bem, para falar desse método primeiro, eu tenho que apresentar a vocês o método comum de ensino de língua inglesa. Meu nome é Alex José de Souza, eu sou professor e também professor de inglês, e eu quero deixar com vocês esse objetivo, essa base bem básica, bem tranquila para você aprender. Você já pode começar a treinar em casa, dia a dia. Quem já é meu aluno já recebeu um vídeo com algumas frases para serem aprendidas, serem repetidas, serem trabalhadas, porque é a melhor maneira de você aprender inglês, que supera qualquer tipo de método, e em todo método isso vai acontecer, é o método de você ouvir e você repetir aquilo que você ouve, porque você tem que alcançar uma coisa chamada fluência na língua. Se você falar uma palavra de modo diferente do que ela é em inglês, o americano ou o britânico ele não vai entender. Então é importante você ouvir bastante as palavras e tentar repeti-la do modo como ela realmente é falada. Não precisa se preocupar em falar rápido. Você tem que falar de modo que alguém te entenda. Vamos lá para nós vermos o nosso método, como ele funciona. Não é um método meu, isso é um método natural. É um método de aprendizagem comum em qualquer tipo de área, desde da vida natural, da infância, adolescência. Você aprende de modo natural. Vamos seguir aqui para vocês entenderem como funciona esse método. Bem, vamos lá. Os métodos de cursos mais comuns trabalham sempre método de ouvir, ou às vezes ver, com o método audiovisual. Você ouve e você vê. Você repete aquilo que você viu, depois você ver e ouvir. E você vai aprender a escrever as palavras, ou a lista de palavras mais comuns daquela lição que você viu naquela aula. Na sequência você vai aprender a traduzir aquelas palavras que você ouviu e repetiu, escreveu e traduziu. E você vai ter um problema de aprendizagem de palavras soltas. Eu pego uma lição inteira e eu vou me preocupar em te ensinar palavras soltas. É um método comum, porque o aluno vai alcançando a aprendizagem de acordo com o número de palavras que ele domina. Então você vai estudando inglês e você vai aprendendo as palavras e os seus significados através da tradução de cada uma delas. E também tem o uso da gramática, que você vai ter que usar as palavras soltas, aprender a gramática da lição. Por exemplo, se é o verbo ser ou estar, é o verbo to be, no presente, no passado, no futuro, ou outros tipos de tempos verbais, outros tipos de formas gramaticais, como substantivo, adjetivo, pronome, preposição. Então você vai ter que ir aprendendo isso lição por lição para você guardar como usar as palavras de aquela lição dentro daquilo que você aprendeu. E na sequência de cada lição você tem os exercícios para você fazer. Durante muito tempo foi assim que se ensinou inglês, e durante muito tempo a pessoa iria aprendendo e cada semestre tinha que rever aquilo novamente para guardar, que era mais um método de decorar do que o método de aprender. Correto? Esse método é um método bom também, foi durante muito tempo usado. Só que tem pessoas que não tem tanto tempo assim para fazer 7 anos de um curso, mais um curso de conversação. Tem gente que tem pressa, então a aprendizagem hoje em dia, mais nos dias de hoje, que tudo é muito corrido, tudo é muito acelerado, o método de aprendizagem tem que ser um pouco mais objetivo, correto? Esse método ele não é o mais adequado para aprendizagem de nada, porque você vai passar por etapas que são muito demoradas e repetitivas. Imagina você aprender uma língua que não é a sua, natural. Tá? Agora tem uma coisa, esse método pode ser eficaz? Com toda certeza, como qualquer método pode ser eficaz. Mas esse método em particular, ele apresenta alguns contratempos. Eu sei porque durante muito tempo eu dei aula de inglês usando esse método. O aluno leva mais tempo para assimilação.
para entender de fato aquilo que ele aprendeu, para poder guardar, gravar aquilo. E por ele demorar mais tempo para assimilar, ele vai demorar maior tempo para dar uma resposta. Por exemplo, por quê? Se alguém te faz uma pergunta em inglês, eu perguntar a você, por exemplo, how old are you? How old are you? Eu perguntei para você em inglês qual a sua idade. Então o aluno vai ficar preocupado em traduzir, vai ouvir aquela frase, o how old are you, na cabeça dele vai começar a traduzir palavra por palavra, para depois ele entender o que foi falado, e depois o método reverso, na cabeça dele vai produzir a resposta em português, traduzir a resposta do português para o inglês, para que depois ele possa liberar a resposta de forma oral. Então, olha quanto tempo, como é demorado esse processo. Então, esse processo, por ser muito demorado, acaba deixando muitas falhas na aprendizagem. Não quer dizer que o aluno não aprende, ele aprende, mas qual as maiores consequências desse tipo de aprendizagem? Um exemplo, se você vai ouvir uma música em inglês, vai assistir um filme em inglês, mesmo que com ou sem legenda em inglês, por exemplo, você vai ter a dificuldade de ouvir e entender frases, ouvir e entender expressões da música ou do filme, porque a tua cabeça ela foi condicionada a traduzir palavras. Então o que acontece? Enquanto uma frase de uma música ou uma frase ou expressão de um filme é falado, o teu cérebro vai pegar palavras soltas. Então você vai entender palavras no meio de frases, palavras no meio de expressões, e você vai perder o restante daquilo que foi falado, porque a tua mente, o teu cérebro foi condicionado a trabalhar com palavras soltas. Então isso deixa uma falha muito grande, inclusive na hora da conversação. Imagina você ir para uma entrevista em inglês, como eu já participei de algumas, e a pessoa te perguntar várias frases em inglês. What's your name? How old are you? Why do you want to work here with us? E a pessoa te fizer várias perguntas em inglês, a tua mente vai entrar em parafuso, porque as frases completas não fazem parte do seu vocabulário. Tem que demorar muito para a resposta. Quem faz uma pergunta, quem faz uma entrevista, por exemplo, o entrevistador, ele está avaliando isso também em você, o seu tempo de resposta. Quanto mais rápido você tiver como responder, mais rápido o teu cérebro reproduzir e responder aquilo que foi perguntado, mais chance você tem de ser aprovado, você ter uma resposta maior. Correto? Vamos seguir aqui para o segundo método. O método do qual nós estamos falando, que é o método natural de aprendizagem. Por que natural? Porque acontece naturalmente, é como você faz para você crescer desde criança. Você, quando criança, você ouve muitas coisas. Então, a primeira coisa é ouvir. A criança automaticamente, mesmo sem entender o que está falando, ela vai repetir. Por isso, muito cuidado na hora de falar coisas perto de crianças. Elas vão ouvir e vão repetir. E quando ela aprender a falar aquela palavra, ela vai entender o que significa. Então ela repete com muito mais facilidade. Também é assim em inglês. Você ouve, você repete quantas vezes forem necessárias. Depois que você vai entender o significado disso, a tua mente vai já absorver, melhor dizer não palavras, mas expressões e frases. Você vai assimilar aquela expressão, você vai assimilar aquela frase, você vai assimilar todo aquele conjunto que foi passado para você. Na sequência, você vai falar. Isso não é mais repetir. Você vai falar a partir do que você ouviu, do que você já aperfeiçoou a sua fala na repetição, que já sabe o significado daquela expressão, já foi assimilado pelo teu cérebro, então você tem facilidade de falar. Então na hora que alguém te perguntar What's your name? Você sabe na hora a resposta. My name é esse que dá o nome completo. E às vezes nem precisa dizer a frase inteira, mas você já sabe o que está sendo falado, porque você assimilou aquilo, já faz parte do seu vocabulário, e você já sabe o que significa e você responde com facilidade. Então, você tem a vantagem desse método natural de trabalhar com frases e expressões. Palavras também? Sim, palavras também. Mas na maior parte das vezes, o nosso mundo é formado de palavras soltas, mas as palavras, elas estão ligadas em expressões e frases do dia a dia que têm que fazer sentido. E como é que funciona o método de frases e expressões? Vamos dar um exemplo. Você vai trabalhar com situações do seu dia a dia. Por exemplo, eu posso em uma aula trabalhar uma entrevista de emprego.
Então eu vou usar frases e expressões comuns para entrevistas de emprego. Eu posso, de repente, trabalhar filmes mais assistidos num corrente ano. Então vamos trabalhar frases e expressões que se referem a filmes, ou de repente esporte, ou moda, ou família, ou igreja, religião em todos os sentidos. Então você vai trabalhar com frases e expressões do seu dia a dia que vão sendo assimilados pelo teu cérebro, não como palavras soltas, mas frases e expressões que fazem um sentido. Quer ver um exemplo? Se eu disser para você, quando fala para você, pergunta how old are you? How old are you? How old are you é uma expressão que significa qual a sua idade. Mas se você aprendeu inglês pelo método de palavras, você vai traduzir how como old, velho. Are, verbo to be, significa é. You, você. Como velho é você. Palavras soltas tiram o significado da fala. Porque o inglês tem muitas expressões, assim como o português, mas o inglês tem muitas expressões em que as palavras ligadas naquela expressão dão um sentido totalmente diferente do que elas são se estivessem soltas. Por exemplo, um outro exemplo é How do you like Rio de Janeiro? How do you like Rio de Janeiro? Qualquer pessoa que não conhece essa expressão iria dizer How do you like, como eu gosto, como você gosta do Rio de Janeiro. Na verdade não é isso. How do you like significa o que você está achando, o que você acha. Qual a sua impressão? Aí você vai dizer, oh, I like it very much. Oh, it's wonderful. Oh, eu gosto muito. Oh, é maravilhoso. Você sabe que how do you like, aprendendo frases e expressões, vai saber que ela não é separado como você gosta. Porque how do fazer, você like gostar. E não tem nada a ver com isso. Correto? Então, usar frases e expressões, você já aprende o que é falado no dia a dia. Na sequência, você vai passar para a leitura escrita. Você já ouviu, repetiu, já sabe o que significa, o teu cérebro já condicionou aquilo, já assimilou aquela expressão para o seu dia a dia, já sabe falar, respondendo ou perguntando. Você agora vai passar para a leitura e escrita, porque você já entende aquilo que você lê, já entende o que você escreve. É assim que acontece com a criança também. A criança só vai para a escola aos 6 anos de idade, quando ela já sabe falar, já repete, já sabe o significado da maior parte das palavras, já assimilou o conteúdo dela do dia a dia, já fala muito bem, já conhece frases e expressões. Por exemplo, posso ir ao banheiro? Ela sabe falar isso em português, mas ela não sabe escrever isso. Então agora é hora de trabalhar a leitura e a escrita. É uma alfabetização linguística em inglês, correto? Você vai ser alfabetizado agora na língua que você está aprendendo. Você já sabe ouvir, já repete, já sabe o que significa, já assimilou e já aprendeu a falar, respondendo, perguntando, ok? Vamos ver aqui as vantagens desse método. Ele é natural, que é assim que ocorre com uma criança. E quais são as vantagens desse método que a gente vai falar aqui embaixo? Olha só, a assimilação é mais rápida, você vai assimilar em menos tempo, que vai sempre associar a expressão com uma imagem, a expressão com uma situação. A resposta, porque já está assimilada, já tem um significado na sua mente, é automática, porque o teu cérebro aprendeu a trabalhar com frases completas, com expressões completas, não com palavras completas. Então, na hora de traduzir, ele vai automaticamente traduzir a expressão e te devolver a resposta traduzida também. E, claro, por ser um método natural, sempre dá maior eficácia, o maior resultado na aprendizagem. Isso é muito interessante. Vamos ver aqui os exemplos do método comum e o exemplo do método natural. No método comum, por exemplo, usado nos cursos, você vai aprender uma lista de palavras. Tem aqui uma listinha com várias palavras. Você vai ter que ler cada uma delas, aprender como se fala, ouvir, repetir várias vezes. Mas são palavras soltas. Por exemplo, ball, sozinho significa bola. Mas ball pode ter outros significados dentro de uma expressão. Correto? Mesma coisa book. Book sozinho significa livro. Mas book em expressões e em algumas outras palavras tem outro significado. Book é livro, por exemplo. Notebook é caderno. Netbook ou notebook também são equipamentos eletrônicos como um computador portátil. Table é mesa, mas
Table também significa tabela. Então olha como é que fica a situação de palavras soltas quando você aprende. Como aplicá-las? É um pouco mais difícil, correto? Você aprende, mas leva muito mais tempo. E o que vai acontecer, né, se você estiver ouvindo expressões em que essas palavras que você aprendeu aparecem? Você vai ouvir a palavra, sabe o que significa, mas não sabe o contexto geral onde ela está sendo aplicada para a sua aprendizagem. Isso não é positivo, correto? Vamos seguir aqui. No método natural já não é assim. Você trabalharia com frases completas, acompanhadas de imagens. Por exemplo, the ball is on the grass. E tem uma imagem mostrando o quê? Uma bola sobre a grama. Então quando eu falo the ball is on the grass, eu estou dizendo, pelo que a imagem me mostra, que a bola está sobre a grama. A segunda frase, the cup is full of coffee. Eu marquei em vermelho as palavras de referência para você entender. The cup is full of coffee. Você aprender a frase the cup is full of coffee, vai repetir a frase the cup is full of coffee e vai ver a imagem que já te dá o significado. A xícara está cheia de quê? Só observar. Está cheia de café. The cup is full of coffee. A terceira frase, the dog is running. Você sabe o que significa dog, correto? Is running. O que vem a ser running? Aí eu tenho aqui a frase de quê? De um cachorrinho correndo. Então você já subentende pela expressão e pela imagem que a frase é the dog is running, o cachorro está correndo. Vamos ver aqui a última frase. The boy is dancing. Você sabe que boy é o quê? Menino? Boy é menino? Sim, mas e se for boyfriend? É o quê? Menino amigo? Não. Boyfriend é namorado. Então, the boy is dancing. Boy sozinho tem um significado. Se estiver com perto de uma outra palavra, que friend sozinho é amigo e boy sozinho é menino, mas juntos boyfriend vira namorado. Aqui na frase the boy is dancing eu tenho a imagem. O que eu vejo na imagem? Um menino dançando. Então, as frases me dão um significado a partir das imagens que acompanham as frases. E eu tenho que praticar, tenho que assimilar isso no dia a dia. Então na nossa próxima aula vamos trabalhar algumas expressões comuns, por exemplo, dos cumprimentos, apresentando o dia, que são expressões completas. Não é apenas um hello sozinho, mas um hello dentro do contexto de cumprimento. Não é apenas um good sozinho, mas um good morning, good afternoon, good evening e good night dentro das expressões do cumprimento. Então, eu espero que você tenha entendido aqui o nosso método, como funciona. E na próxima aula eu tenho certeza que vai ficar um pouco mais fácil de você alcançar o seu objetivo estudando inglês. Mas nunca se esqueça, não adianta um excelente método, o professor fazer o melhor que ele pode, se o aluno não se dedicar, não exercitar, não treinar pelo menos meia hora por dia aquilo que está aprendendo, para que ele possa aperfeiçoar então o seu conteúdo e a sua aprendizagem. Ok, pessoal? See you next class. Um abraço para todos.